Pessoal, tudo bom? Dando continuidade agora, nós trabalharemos no outro componente que eu comentei no vídeo anterior, tá? Então, nós entraremos no detalhe agora desse componente, que é o componente número 5, tá? Número 5. Pessoal, quem estiver seguindo, salvem com os nomes que estão aqui na lista de peça, porque na hora que montar todo mundo, isso aqui eu tô falando de uma montagem, mas lembrem-se que o negócio é grande, tem vários componentes, tá? Então vão nomeando da mesma forma, tá? Do mesmo com o mesmo nome para depois não ter problema, tá? Então, Crank 1 e aí nós vamos começar, vamos lá. Pessoal, então aqui no deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Opa, é aqui. Então agora nós começaremos um novo arquivo, novamente, novo, milímetros. Carregou, aí selecionar um plano, né, pessoal? Isso aí já tá claro. Eu vou selecionar esse plano aqui XY. Ó, aquilo que eu falei, eu vou ser mais rápido, tá? Mas botão direito no mouse, novo esboço, ou clicar aqui no ícone. Pessoal, então aqui no esboço nós faremos. Pessoal, tem várias formas de trabalhar, tá? Então, assim, com o tempo a gente vai pegando mais habilidade e aí sim dá para fazer de uma maneira, de outra, tal. Vou explorar de uma forma, mas depois a gente vamos explorar mais aí, tá? Então, basicamente, eu vou criar uma linha na vertical. Isso eu faço, independentemente. Eu vou usar essa linha e aí depois converter ela para a linha de construção, tá? Isso eu uso bastante, tá? Então, eu vou fazer um componente do virabrequim. Então vamos lá, eu vou criar um círculo. Vou criar um círculo. Por hora não vou me preocupar com dimensão. O que, que eu vou fazer? Essa linha que eu criei e transformei em construção, ela vai ser referência para eu usar o comando espelho. Basicamente, qual que é a ideia? Vou criar tudo que eu quero à minha esquerda, como há uma simetria entre os componentes, que o componente que eu vou estar modelando, eu vou fazer à esquerda, depois eu espelho para o lado de lá, tá? Então vamos lá. Sem falar muito, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Então basicamente aqui, essa linha aqui vai ser uma linha de referência também. Deixa como tá por hora. Vamos lá, cota, esse cara aqui, eu vou parar aqui, que você vai tirar, vou tirar essa região aqui e vou deixar por hora aqui, mas basicamente é o seguinte: daqui até aqui eu vou criar, vou cotar com 23,5. Esse raio aqui 34, tá? E aí beleza. Aí o que que eu vou fazer depois? Eu vou criar aqui uma linha, aqui vou fazer um esboço mais ou menos do jeitão, tá? Daí depois eu vou ir corrigindo. Aqui, botão rolando o botão do meio do mouse, eu aproximo. Vou aumentar para cá e para cá. Aqui vai ter um arco, aí depois eu faço, tá? Então aqui eu vou aparar, vou tirar esse excedente, esses caras aqui vão sumir. Não, esse ainda não, inteiro não. E boa. Ó, então ficou esse contornão aí, tá? Então aqui, já deletei, mas aqui tem 34, tá? Aí, beleza, eu vou tirar esse canto. Ah, vou tirar. Será que vai tudo? É bom que eu mostre um negócio aqui pra vocês. Ó, tô usando o comando parar, tá, pessoal? Ó, beleza, isso, só quero deixar metade. Infelizmente sumiu a cota, mas é 34 mesmo, tá? Ah, beleza, por quê? Porque agora eu vou usar o da cota, eu vou cotar daqui até aqui. Essa dimensão vai ter 17. No caso 34, essa dimensão aqui vai ter 14. Essa aqui 15. Lembrando que depois eu vou espelhar para o lado de lá, né? Então isso aqui vai ser dobrado. Aqui 34, 15.
34. Agora eu vou criar um círculo aqui. Vocês vão entender já já. Mas aqui eu tenho um arco, tá? Eu poderia usar o comando arco também, ou círculo, tá? Então dá para fazer das duas formas. Eu vou mostrar de uma forma, aí depois vocês verão que dá para fazer de outro jeito. Então vamos explorando as ferramentas, tá? Aqui eu vou tirar esse cantinho. Perceba que quando eu clicar aqui no círculo, esse ponto aqui é o centro do círculo, tá vendo, ó? É o centro do círculo, tá? Mas aqui, ó, veja, esse centro não vai acontecer, esse centro, que é o centro desse cara, como eu vou espelhar para o lado de lá, esse centro vai ter que estar alinhado com essa linha. Então, para que eu faça isso, eu vou entrar aqui no comando restrição coincidente e falo que esse centro está alinhado aqui. Beleza, fechou. Porque agora, eu não inseri nenhuma dimensão, mas o que vai acontecer? O centro só vai correr aqui no eixo vertical, tá? Beleza. No caso, a dimensão aqui desse raio é 11.7. Ah, eu já estava me esquecendo. Esse cara aqui tem 5. E essa altura daqui, deixa eu mover essa dimensão. Aqui em cota daqui até lá embaixo vai ter 51 milímetros. É isso. O que eu vou fazer? O lado de lá é igual, tá? Então há uma simetria aqui com relação ao eixo vertical. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o comando espelhamento. Então basicamente qual que é a ideia? Pessoal, não repara no som, hein? O vizinho tá botando pra torar. Mas segue o jogo. Espelhamento. Aqui no comando selecionar é para eu selecionar tudo que eu quero espelhar, que eu quero copiar para o outro lado. Então aqui no caso selecionar, eu vou selecionar, vou criar uma janela, vou selecionar todo mundo aqui, ó. Beleza. Percebam o seguinte, ó. Anteriormente, não sei se vocês notaram, a seta estava na cor rosa. É porque precisava de seleção. Depois que a seleção ocorreu, a seta ficou na cor branca. Veja que aqui ele precisa da linha de espelhamento, que é a posição do espelho. Não tem, até o momento eu não fiz nenhuma seleção, por isso que está nessa cor. Então eu vou clicar aqui e vou selecionar essa linha de construção aqui, ó, que eu criei no início. Beleza. Então, veja que agora ficou branco. Então quando eu clico, então no caso, basicamente selecionar todas as linhas e aqui a linha de espelho, esse cara aqui, essa linha que está na vertical. Aplicar, aí concluído. Tá feito. Eu esqueci de um comando, mas foi até bom. Pessoal, aqui tem um raio de 9,5. O raio, ou você cria aqui no esboço, posso entrar aqui no comando arredondamento. Eu poderia ter feito antes de espelhar, porque daí o raio já iria para lá. Nesse caso é o raio de 9,5. Mas basicamente, aí no caso eu quero criar um raio de 9,5 dessa aresta e dessa aresta. O 9,5 ainda está armazenado aqui e aqui. Aí só fechar aqui o comando. Eu posso criar o raio aqui no esboço ou na hora que eu tiver já com a minha geometria sólida, né? No caso já estiver no 3D. Eu particularmente com relação ao raio eu uso o comando 3D, mas eu quis mostrar aqui o recurso, o comando, tá bom? Então encerrar esboço. Tá feito o esboço. Então agora no caso, deixa eu só minimizar aqui. No caso o 6,5 extrusão, perdão, é que eu quero fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas no caso aqui, vamos lá repetindo, eu vou selecionar extrusão, selecionar a área e aqui a distância é de 6,5, tá? 6,5. Pessoal, continuando, agora o que eu vou fazer? Vou selecionar um plano, tá? Então quando eu iniciei, eu tenho que selecionar um desses planos, agora não, só uma face planar. Então vou selecionar esse plano aqui e vou selecionar a opção criar esboço, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar o comando e criar, vocês vão entender, mas basicamente eu vou criar dois esboços, eu farei duas extrusões num único esboço, tá? Vamos lá, um passo de cada vez. Então eu vou em linha, e aqui na linha vou criar uma linha de
referência, clico nela, botão direito do mouse construção, e aqui no caso círculo, eu vou criar um círculo. Depois, no centro desse círculo, eu vou criar mais 2 círculos, tá? Isso aqui, tá? Então, aí no caso, tecla de atalho D, aí esse diâmetro aqui será de 10.2, o outro diâmetro 7.75 e o outro 3,5. 3,5, tá? Feito, é isso. Ah, e o centro do círculo vai estar com relação a esse ponto, vai estar 24.5. 24.5. Feito isso, eu vou encerrar esboço. Tá feito. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar esse... Vamos lá, vou extrudar. Eu posso... Veja, se eu selecionar aqui, vou selecionar somente essa região. Pera aí, aqui, ó. E se eu, sei lá, 6,5, vai ser somente esse cara aqui. Não fiz isso no passado, mas se eu de repente eu selecionar, vou limpar aqui. Se eu, por exemplo, eu selecionar aqui e o de dentro, eu extrudo só das áreas que eu selecionei. Então, essa brincadeira eu posso usar e repetir o comando para fazer outras coisas, não numa única extrusão, em outras 2 ou 3 extrusões, mas eu posso usar os mesmos esboços usando essa combinação, tá? Então vamos lá, usando essa ideia, o que eu vou fazer aqui? Só confirmar qual é o valor da extrusão, pessoal. A extrusão no primeiro momento 1.8. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o comando extrusão, essa área, tudo, na verdade isso aqui, vou extrudar 1.8. Opa, 1.8. Ok, tá feito. Perceba o seguinte, ó. Quando eu vou fechar aqui, mas quando eu clicar aqui no mais, perceba que o esboço 2, então o rascunho que eu criei, o esboço, fez parte dessa geometria aqui, ó, extrusão 2. Esse primeiro cara aqui, esboço 1, tá fazendo parte do 3D dessa extrusão 1. Mas eu posso usar esse esboço em outros momentos. Eu posso clicar nesse esboço, botão direito do mouse e selecionar a opção compartilhar esboço. Então perceba, quando eu fizer isso, o esboço saiu para fora, ficou com o símbolo de compartilhamento, mas percebam que o esboço também está fora. Isso é legal, eu posso usar novamente. Então vamos lá. Então, usando essa estratégia, posso fazer o seguinte, então. Deixa eu só verificar qual é o valor da extrusão. Acho que vai dar 6.4, isso mesmo. Então eu posso fazer o seguinte, depois que eu fiz o compartilhamento de esboço, extrusão, e falo que essa área e essa área eu quero extrudar. Eu posso colocar um valor 6.4. 6.4, pessoal, é daqui desse plano aqui, tá? Ok, tá vendo, ó? Então agora eu criei outro componente. Agora esse esboço ficou visível e não é legal. Com o tempo isso aqui vai ficando atrapalhando, né? Então eu posso fazer o seguinte, selecionar aqui o esboço, botão direito do mouse, visibilidade, tá? Aí sumiu. Só que não. ainda não. Botão direito do mouse, visibilidade novamente, porque eu posso usar de novo esse recurso para fazer o furo interno. Então vamos lá, extrusão, aí eu seleciono essa área interna, esse círculo. Aí eu aqui, veja pessoal, aqui ó, é quando eu quero adicionar material. Lembrando que extrusão eu faço um esboço e adiciono material na direção perpendicular ao esboço que eu criei. Mas não necessariamente eu tenho sempre que adicionar. Eu posso remover material clicando aqui. Remover material. Aqui veja, eu posso... aqui eu não expliquei isso no passado, mas então do plano que eu estou criando o esboço, do plano para uma direção, tá vendo? Foi para cá, ó. Do plano para outra direção, ou não, eu posso usar o comando simétrico, então usar esse plano que eu criei o esboço e extrudar para os dois lados.
recortando material até onde eu quero extrudar. De repente posso selecionar a passante, é a opção nesse caso, né? Então quero extrudar a passante para os dois lados. Então, aí sim, dos dois lados eu vou retirar material, tá? Aí ficou legal. Aí eu vou confirmar, agora sim eu vou esconder esse esboço com o botão direito do mouse de visibilidade, tá? É isso. Legal, né? Legal, legal, legal. Show de bola. Seguindo aí, avançando, vamos lá. Só quero ver o próximo componente aqui. Vamos lá. Então, eu vou selecionar novamente esse plano, essa face, esboço. Aí eu vou criar uma linha novamente, deixar uma linha na vertical, botão direito do mouse construção. Pessoal, talvez quando vocês, talvez com outras pessoas que vocês verão isso, talvez façam de uma maneira diferente. Eu trabalho dessa maneira, então, mas não tem certo e errado. À medida com a experiência, vocês vão vendo que vai ficando mais fácil de um jeito ou de outro, tá? Então vamos lá. Eu criei essa linha de construção, agora eu vou criar um círculo. E esse círculo vai estar com relação a esse ponto 40 milímetros. E o diâmetro desse círculo 3,5. Feito, tá? Esse círculo, encerrar esboço, esse círculo é um círculo passante, um corte, então basicamente vai ser um furo aí. Então extrusão, seleciona esse cara, veja, o software não sabe o que você quer fazer, então ele está adicionando material, usando essa caixa unir, eu quero remover material, então recortar. Pessoal, é o seguinte, ó, a minha peça, a espessura tem 6,5, aqui padrão ele já estava como 10, então ele colocou um valor de 10 e cortou. Acabou sendo furo passante, por quê? Porque a profundidade do corte é maior do que a espessura da peça. Eu não recomendo que você faça isso, porque de repente essa espessura mudar para 15, esse furo deixa de ser passante. Por isso que eu costumo sempre selecionar a opção passante para, independentemente se eu mudar essa espessura, esse furo será passante sempre. Aí, confirmar, tá? Beleza, feito. Próximo recurso, próximo comando. Aqui, pessoal, vai ter um assento para uma porca. Então, eu vou clicar nessa face. Novo esboço, criar esboço. Ah, agora tem um comando legal, porque veja, ó, eu passo o cursor, mas o Inventor ele já tenta entender, mas perceba que acende aqui, ó. Eu quero criar, com relação a esse centro desse círculo, criar um outro componente. Para eu selecionar, usar como referência algo que eu fiz no passado, eu posso usar o comando projetar geometria. Então, projetar geometria e seleciono essa linha aqui. Perceba que a linha ficará na cor amarela. Então aí essa linha é uma referência de algo que eu fiz em comandos anteriores, tá? Aí dou ESC. E aqui dentro, beleza, então vou usar essa região aqui como referência. Agora aqui em retângulo eu vou na opção lá embaixo, ó, polígono. Ó, polígono. Então vou criar, basicamente, pessoal, aquilo que eu havia falado no passado, mas basicamente é simples. Ó, o comando, tá vendo que aqui no cursor ele fala 1. 1 é o centro desse cara aí, desse polígono. E o segundo vai definir um raio, entre aspas, aí. Vamos lá. Polígono, aqui ele vai definir a quantidade de lados. Nesse caso, será sextavado. Então, vou deixar como 6. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar no centro. E aí vou avançar, vou abrir até clicar. Mas percebam aqui, ó. Eu quero que fique alinhado o meu cursor na horizontal. Então, esse tracejado é importante que ele permaneça dessa forma. Aí eu vou clicar aqui, beleza? Aí eu posso fechar aqui. Aí eu vou criar uma dimensão, tecla de atalho D, mas ou aqui o comando cota, daqui até aqui 7. Feito isso, tá, já era, tá feito, matou. Aí encerrar esboço, lembrando que esse cara vai ser um corte extrudado. Eu só quero verificar o valor desse corte, mas pera aí, deixa eu ver aqui se não é esse. É esse cara aqui mesmo. Editar operação. Esse cara aqui
4,25. 4,25. Então, aí vou selecionar a extrusão, seleciono essa região, mudo para recortar e aqui eu posso inserir o valor de 4,25. E ok. Show, show, show de bola. Eu posso fazer o mesmo, na verdade, aqui nós faremos... Ah, vamos aproveitar, já está aqui mesmo. Vou selecionar esse cara, esse plano de baixo, tá, pessoal? Criar esboço. Aí, no caso, projetar geometria. Agora eu quero no de baixo. E aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Só que agora aqui na vertical. E aqui 7. E aqui no caso também ser um corte extrudado. Corte extrudado. Corte FI. 4,25. Tá? É isso. Tá? Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Agora seguindo. Seguindo. Vamos para o próximo componente. Tá? Aqui, tem coisas que não farão sentido nesse momento. Mas na hora que nós montaremos todos os componentes, aí muita coisa vai ficar claro. E tem muitos recursos na montagem que posso verificar se há interferência, qual é o volume da interferência, enfim. E algumas questões possivelmente serão realizadas nesse momento. Agora não. Então o que eu vou fazer aqui? No passado, pessoal, eu comentei para fazer o ciclo, na peça anterior, no espaçador, fazer a... de preferencialmente alinhado com os planos. Aqui no caso, perceba que eu fiz a peça alinhada com esse plano, pelo menos o meio aqui da peça. Nesse caso, o eixo Y está no meio da peça. Por quê? O que eu quero fazer? Essa é uma forma de trabalhar, né? Então aqui eu quero fazer um corte, mas na outra direção. Quero fazer um corte nesse plano YZ. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar esse plano YZ. Há outras possibilidades. Caso vocês não tenham feito isso, o mundo não acabou. Dá para fazer de uma maneira diferente, tá? Não é o fim do mundo, tá? Então vamos selecionar aqui plano YZ, botão direito do mouse e novo esboço. Beleza. Tô indo muito rápido, eu acho, né? Mas vamos lá. Qualquer coisa vocês comentem, hein, pessoal. Projetar geometria. Aí eu vou selecionar essa linha. Essa linha. E aqui nem precisa. No caso aqui, quando eu seleciono projetar geometria, não necessariamente tem que ser uma linha, pode ser um vértice, tá? No caso aqui, pessoal, eu vou criar uma linha até aqui, até um ponto qualquer, vou descer dessa linha, vou vir para cá e aí eu vou exceder, pessoal. Eu vou passar da minha peça, porque como eu vou retirar material, tanto faz. Não preciso me preocupar em fazer certinho. Eu posso fazer algo a mais, como tá aqui, tá vendo? Porque como eu vou retirar material mesmo, tá? Mas essa visualização não ficou legal. Perceba que a minha linha tá, a linha do que eu criei tá lá dentro. Então, para eu mudar a forma de visualizar, eu posso clicar aqui em visualizar. Ó, então eu tava na aba esboço, tá em azul. Eu vou mudar para a aba visualizar. E aqui estilo visual, eu vou mudar para estrutura de arame. Para olhar de frente, tem esse cubo aqui. É só selecionar a face do cubo. Selecionei, estou olhando de frente. Beleza. Então agora vou... Tá, veja que o que está em azul é a aba que está vigente, que está atual. No caso, esboço. Aí cota. E aí eu vou falar que daqui até aqui tem 2 milímetros. Esse ângulo aqui tem 30 graus. E essa dimensão aqui 2.2. Essa região eu vou retirar dessa. Então é isso, tá? Vamos voltar à visualização, porque dessa forma também não é legal. É só ali naquele momento para eu entender o que estava acontecendo. Então era importante eu mudar. Então aqui vou voltar, visualizar e vou mudar para a opção sombreado com aresta, que é a opção padrão, tá? E aí no caso encerrar esboço. E aí o que eu vou fazer? Extrusão, seleciono essa região e aí eu seleciono recortar, simétrico, passante. Eu acho que eu fiz alguma caca. Acho não, certeza.
Vamos lá. Ah, já sei. Tem que tomar cuidado com isso, viu, pessoal? Porque aqui eu vou seguir dessa maneira, mas tem que tomar cuidado na seleção, ó. Ó, que nem aqui no caso eu selecionei errado, eu quero essa região toda aqui, ó. Agora foi, tá? E aqui eu vou mudar para recortar, eu selecionei errado, tá? Por isso que deu errado. Foi, tá bom? É isso. Belezinha, fechou. E vamos para o próximo. Aqui, pessoal, vai ter um ângulo. E existe um comando para isso. Para isso, eu não vou mostrar ele agora, mas eu vou fazer de uma forma que existem outras também para fazer, tá? Então, basicamente, eu vou fazer um ângulo numa determinada posição aqui. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar esse plano aqui, ó. Esse plano YZ novamente. Botão direito do mouse, novo esboço. Então, eu vou criar um outro esboço. Isso é ilimitado. Posso criar quantos esboços quanto for necessário com relação ao meu projeto, usando o mesmo plano. Que nem agora eu vou usar novamente o plano YZ. Novo esboço. Estou olhando de frente, tá? Agora vou selecionar o comando projetar geometria, que eu quero usar essa linha como referência para minha dimensão. E essa linha aqui, que vai ser toda essa linha aqui na vertical, na horizontal, perdão, vou usar como referência. Mas o que, que eu vou fazer aqui? Basicamente eu vou fazer um triângulo. Vou até passar um pouquinho para mostrar, mas vou fazer um triângulo, vou usar o mesmo recurso, porque eu vou retirar material. E aqui eu vou fechar, tá? Essa linha aqui eu vou deixar na horizontal, indo aqui no comando restrição horizontal, e segue o jogo. A distância, pessoal, agora é cotando dessa linha que eu selecionei como referência até esse cara aqui, ó, que é o começo do triângulo. Vou até colocar de frente, ó. Então é o começo do triângulo, tá, pessoal? É 36,5. E o ângulo formado aqui, ó, é o ângulo de 10 graus. Então eu vou lá no comando cota, seleciono a linha inclinada e seleciono a linha que está na horizontal. E aqui eu coto como 10 graus. Como eu vou retirar material, posso passar, não tem problema nenhum. Aí encerrar esboço, extrusão. Aí no caso mesmo o recurso que eu fiz no esboço, na extrusão anterior. Aí no caso simétrico, passante e recorte extrudado, tá? Então eu vou criar essa diferença aqui. Tem um comando para isso, tá, pessoal? Só que nesse momento eu acredito que é melhor esse, tá? Depois mais para frente a gente explora, tá? Agora é isso, tá? Peça bem dizer tá feita, agora é só criar os raios. Lembre-se que no começo eu falei que eu ou poderia criar o raio no esboço ou no 3D, tá? Então eu vou criar agora no 3D, aí vocês veem a melhor forma de trabalhar. Eu particularmente prefiro sempre criar os raios agora no final, agora na hora do esboço mesmo, já tiver com o esboço concluído, já na hora que eu tiver com 3D. Então vamos lá, arredondamento. Aqui eu vou criar um raio de 2. Pessoal, caso eu queira continuar com o comando raio, caso seja 2, é só ir selecionando as arestas, tá? Mas eu quero criar raio com 5, por exemplo. O que, que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse mais, aí eu seleciono um outro raio, uma outra aresta. Nesse caso aqui, por exemplo. Não, fala, esse cara aqui é 5. Tá vendo? Ó? Perceba que eu continuo no comando, mas agora é um outro valor. Mais. Não, agora aqui eu vou criar raio, sei lá, de 1. Aqui eu vou colocar 1. Esse cara é 1. Não, 1 metro não. Aqui é 1 milímetro, senão não tem jeito. 1 milímetro aqui. Aqui 1 milímetro. Aqui 1 milímetro. 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 Eu acho que já fechou, né? Não, e aqui? 1 milímetro. Fechou. E agora, o que, que eu vou fazer? Vou clicar em mais para adicionar outros raios. 1 milímetro, por exemplo. Aí eu vou, veja que agora ele pega... o raio se propaga pela tangente. Veja que quando eu for clicar aqui, ó,
Perceba que todo o contorno está sendo selecionado, porque ele está pegando a tangente. Então aqui será um e aqui um. Feito. Tá feito. Pessoal, ok. Essa peça deu um pouquinho mais de trabalho, mas ela é bem legal para como um exercício, tá bom? Segue o jogo e vamos que vamos. Um abraço, até mais.